Chega mais, nação, vamos juntos aqui analisar as últimas informações do Flamengo. A preocupação do Mengão é com o jogador Gerson, que saiu lesionado na partida da Seleção Brasileira ontem. E tem novidades aí sobre o jogador Jorginho e o João Guilherme. Falou sobre o Felipe Luiz, que está sendo nesse momento elogiado pela imprensa esportiva, grande destaque entre os treinadores do Brasil. Vamos juntos analisar todas as informações do Flamengo? Faz o seguinte, dá aquela moral, deixa o seu like. Se você não é inscrito aqui no canal Lance Neto, se inscreva, ative o sino das notificações para você sempre receber todas as informações do Flamengo. Corre aí nos comentários, coloca aí de qual cidade você está acompanhando nossos vídeos para a gente saber onde tem torcedor do Mengão dando aquela moral aqui no nosso canal, tá bom? Vou deixar os créditos ao canal do João Guilherme, Vene Casagrande, link na descrição como créditos. Bora para as últimas informações do Flamengo. Gerson precisou ser substituído após se machucar na partida. Falamos até que foi até um momento que foi crucial ali para o desempenho da seleção, a saída dele. Já tem atualização, Vene, você está sabendo de alguma coisa ou ainda não? O Flamengo, pelo que o Flamengo ficou sabendo, ele realizou exames médicos e aí agora estão esperando o resultado desse exame para saber a gravidade da lesão. Conhecendo o Gerson, pedindo para sair, é porque ele de saiu fato, bem chateado. é porque tem de imagem fato aí, ele ó, tentou põe ainda. na tela. De fato ele é algo sai que bem preocupa. Chateado, Inclusive, né? no jogo contra o Fluminense, quando ele pede para ser substituído e aí entra o Juninho no lugar dele, na ocasião eu mencionei isso. Eu falei, gente, isso preocupa, porque pro Gerson pedir para sair, o Gerson não é um cara de pedir para sair, muito pelo contrário, ele fica até o final, é um cara que fisicamente aguenta demais os jogos. E aí ele pede para sair, é algo que me preocupou na ocasião. E aí fica a dúvida, será que foi uma forçação de barra ele ir para a seleção brasileira? Eu não sei. Seria leviano da minha parte eu dizer Mas isso. posso dizer, é difícil também você dizer para um cara que tá com esse mental, essa vontade, porque o que eu reparo em alguns jogadores, e o Gerson é um deles, é a vontade de vestir a camisa da seleção Tudo bem, brasileira. Fernanda, mas... E quando você fala para ele assim, você tá bem, mas é melhor você não ir? Tudo Você bem, não ia? Fernanda. Não, eu ia. Tu ia, Pedro? Eu acho que, inclusive, ontem foi um retrato disso. Ele tentou ficar no jogo o máximo possível. Quando ele viu, aí pesou o racional. É isso. De, cara, inclusive, no Fla-Flu, talvez ele peça pra sair porque ele já tá projetando a camisa amarela. Não, claro, eu não julgo aqui, não tô aqui pra julgar ninguém. Fato é que, novamente, a seleção brasileira prejudicando um clube, no caso o Flamengo, com uma lesão de um jogador há alguns dias para começar o Campeonato Brasileiro. É torcer para que não seja nada grave. E caso seja uma lesão, que eu acho que vai ser uma lesão, porque, repito, pro Gerson pedir para sair é porque me preocupa bastante. Qual é a solução para isso, Vene? Porque, assim, eu tô fazendo uma pergunta, tá? Quando você fala assim, novamente a seleção brasileira prejudicando, a solução, então, é não convocar o atleta? Pois é, eu também fico pensando nisso, porque eu acho que não é por aí. É lamentável. É lamentar. Porque, eu assim, acho que é isso. beleza, E eu vejo a torcida como falando, os torcedores, tá vendo? É por isso que não é melhor não ir pra seleção. Mas, gente, é a seleção brasileira. E outra, é o sonho dos caras, é a valorização dos caras. Isso que eu ia não falar. É nem só o sonho. Não, pelo contrário. No bolso. Eu sou um cara que eu falo que o cara tem eu que sei, ir. eu sei disso. Até porque existe isso em contrato. Se você for convocado para a seleção brasileira, você ganha um bônus. Você pode ter certeza que todo jogador do Flamengo tem esse bônus. Não, e nem só pro cara, pro passe do cara. Quanto ele custa sendo jogador de um clube e quanto ele custa sendo jogador Inclusive, da o Gerson já brasileira. passou por algo nesse sentido. Vocês vão se recordar quando ele se recusou a ir para a seleção brasileira, que a partir daquele momento sem ir por isso. ele não foi mais convocado pelo técnico Tite na ocasião. E ele já passou por isso. Gente, eu não estou julgando, eu acho que o Gerson e os outros jogadores, eles têm que ir para a seleção brasileira. O meu ponto é o seguinte, é lamentar, porque novamente clubes vão passar por isso. Eles que pagam o salário do jogador e novamente um clube vai ficar sem um jogador. Para mim um grande exemplo é o Pedro. Olha esse tempo todo aí que ele está ausente. O que eu tô falando por exemplo, é porque, tipo assim, a seleção brasileira prejudicou o Flamengo. Eu acho que não é essa frase. Eu acho que é. O jogador se machucou com a seleção brasileira. Porque, por exemplo, o Wesley, ele entrou ontem 15 minutos. Eu tenho certeza que o valor de mercado do Wesley pulou de X para 2X. Com certeza. Com 15 minutos de jogo na seleção brasileira. Com certeza. Do que qualquer jogo que ele fez pelo Flamengo. Eu do que qualquer acho. um. Então, assim, a questão de prejudicar ou beneficiar, cara, faz parte. Eu acho que faz parte do jogo futebol. Faz parte. E aí cai naquela máxima que todo mundo reclama, que a gente reclama, que o povo reclama, que é o calendário do futebol brasileiro. Então, mas esse é o ponto que a gente tem que lamentar. Esse é o maior ponto. Não é a culpa da seleção. O Pedro, se não tivesse na seleção, se machucaria. Não, ia acontecer. Na seleção ou fora da seleção. A projeção, o entendimento do qual é a culpa da lesão, isso é tão amplo na medicina, é tão difícil você julgar, botar o dedo, apontar alguém. Então não tem como ninguém falar isso. A culpa foi de fulano, que fulano se lesionou, porque é difícil. A culpa foi do não sei, não tem como fazer. Eu acho que a gente pode criticar sim.
o calendário do futebol brasileiro. Isso a gente não pode deixar de... A CBF prejudicou novamente o Flamengo, pode ser. É isso, a culpa é do calendário, a culpa não é da seleção, pelo visto, eles estão estudando colocar mais data na Copa do Brasil. São os brincalhões, né? E pra piorar, eu não sei se vocês viram isso, quando a gente trouxe aqui a questão do Ronaldo, o Ronaldo falou o seguinte, que ele tentou ser oposição para a CBF, para disputar a presidência, para disputar a eleição, e 23 das 27 federações não escutaram o Ronaldo. E quando eu digo isso aqui, gente, não é porque o Ronaldo ele é o melhor gestor do mundo, não. É porque se o Ronaldo, que é o Ronaldo, indiscutivelmente, que deu uma Copa do Mundo pra gente, não está sendo escutado para tentar ser oposição ou para tentar disputar uma eleição, quem vai ser? Porque daqui a pouco o Edinaldo vai continuar. Ele vai continuar. Ele vai ser... Ele já ganhou. Ele já ganhou. Sozinho. Foi então, chapa única, pô. O problema da seleção é só o Dorival? É lógico que não. Nós temos um problema muito profundo, que se chama eu não vou chamar de democracia, né? Porque não é democracia. Mas, ô Pedrosa, isso não é democracia. O ponto não é porque é o Ronaldo, e estamos falando de um dos maiores ídolos do futebol mundial. E que os grandes... Poderia ser você, poderia ser eu, poderia ser o Pedrosa. Se a federação não abrir a porta, é uma falta de respeito. É isso aí. Porque assim, é isso, não tem democracia. Independentemente de quem seja, Ronaldo, eu, você... Cara, a federação ela tem que abrir a porta e ouvir um provável candidato. Mas o que ele quis dizer é o seguinte, se o Ronaldo... É isso aí. Que o Ronaldinho não está sendo escutado, você vai... Eu tenho ouvido muita gente falar o seguinte: o Felipe Luiz tem que ser o técnico da seleção brasileira. Chegou a hora do Felipe Luiz assumir a seleção brasileira. Já há até um movimento igual o movimento que existia para levar o Dorival para a seleção brasileira. Vocês se lembram disso? Que o Dorival ganhou a Libertadores com o Flamengo, a Copa do Brasil com o Flamengo, e depois ganhou a Copa do Brasil com São Paulo. Então houve um movimento para levar o Dorival à seleção brasileira. Agora, mediante os resultados realmente que não são dos melhores, começa o assunto Felipe Luiz na seleção brasileira. Gente, é importante lembrar o seguinte: o Felipe Luiz é um treinador que tem 6 meses no futebol profissional. Aí você vai falar, mas não tem nada a ver, porque ele é muito competente, ele é bom demais, mas é exatamente esse o ponto. O Felipe Luiz, ele é um profissional de alto nível. Ele é uma pessoa intelectualmente com um padrão elevado. E ele sabe muito bem, ele é um cara experiente no futebol, né, e viveu a maior parte da sua carreira na Europa. Ele sabe muito bem que isso tudo que se fala agora, daqui a pouco pode ir por água abaixo com algumas derrotas que podem acontecer, né? Então o Felipe Luiz, ele passa a impressão de que ele tem tudo planejado e estrategicamente colocado na carreira dele. Ele não imaginava virar técnico do profissional tão cedo, mas ele virou. E a partir do momento que ele chegou ali e os resultados vieram, são, se você contar a Taça Guanabara, são 4 taças. Se você não contar, são 3. Né? Copa do Brasil, Supercopa do Brasil e Campeonato Carioca. Depois que os resultados vieram de maneira tão expressiva, ele tem a plena consciência de que ele não se firmou ainda como treinador. E dar esse passo agora para sair do Flamengo e ir para a seleção brasileira é algo que pode mudar o rumo da carreira dele. Ele tem tudo planejado. Ele sabe onde ele pode ir, até onde ele pode chegar e o caminho que ele tem que percorrer para isso. E o Felipe Luiz sabe que é fundamental para ele ficar no Flamengo, ganhar títulos no Flamengo, para depois buscar outros horizontes. E um caminho natural que se abre para o Felipe Luiz, e o José Boto já falou sobre isso, é o futebol da Europa. O futebol da Europa já observa o Felipe Luiz com muita atenção. Mas para chegar lá, ele precisa amadurecer, ganhar experiência, conquistar títulos, e agora é que vai chegar o momento importante para essa solidificação do Felipe Luiz como treinador de futebol. Porque ele ganhou a Copa do Brasil no ano passado, jogando 4 partidas, dificílimas, 2 contra o Corinthians na semifinal, 2 com o Atlético. Dentro de Minas ele foi campeão. É um feito. Aí ele terminou bem o Campeonato Brasileiro. Aí ele vem e ganha a Supercopa do Brasil
em cima do Botafogo, um troféu de abertura de temporada. E depois ele ganha o Campeonato Carioca, que ele sempre colocou como uma pré-temporada, e é mesmo. Agora, terminou a pré-temporada. Agora, o papo é sério. E essa é a primeira temporada que o Filipe Luís vai ter o início de trabalho lá desde janeiro, e vai seguir. Então, esta é a temporada da afirmação do Filipe Luís. E outro detalhe, ele está envolvidíssimo no processo de construção do time do Flamengo, alinhado, afinado com o Boto. Eu hoje conversei com o Danilo, vai ter o podcast MengoCast lá na Flamengo TV, vocês vão gostar muito, amanhã vai estar no ar na Flamengo TV, e o Danilo me falou várias vezes que o Filipe Luís ligava para ele quando estava ainda no Sub-17, conversando sobre futebol, e depois na tentativa dele vir para o Flamengo, o Filipe ligou, o Filipe participou, e o Filipe está agindo assim também com o Jorginho, que pode vir para o Flamengo. Ele está participando de todo esse processo. Então isso mostra um envolvimento dele muito grande e um planejamento de carreira que indica que ele não vai sair agora do Flamengo para dirigir a seleção brasileira. Eu, particularmente, não acredito. Acho que ele sabe o que ele quer, ele sabe a estratégia que ele tem que usar para se tornar um treinador de ponta no futebol mundial, e esse caminho passa por permanecer um tempo no Flamengo e criar uma base, uma casca, ganhando títulos, e depois partir para a Europa. Atlético de Madrid é um caminho que se abre para ele naturalmente. Pela história, ele é um ídolo no clube, né? E esse sucesso que ele vem fazendo já o coloca naturalmente como um sucessor do Simeone, que está há 14 anos lá no Atlético de Madrid e que uma hora vai sair de lá. Mas para ele chegar lá com base para substituir o Simeone, ele precisa amadurecer aqui no Flamengo. Então, sair agora do Flamengo e ir para a seleção brasileira, eu tenho a impressão de que não faz nenhum sentido na cabeça do Filipe Luís e no planejamento de carreira dele. Seleção brasileira é top, é o máximo na carreira de um profissional, embora hoje em dia muitos treinadores renomados prefiram trabalhar em clubes do que em seleção, porque os clubes pagam muito mais. Acho que ainda não é o momento dele. Existem outros treinadores, como por exemplo o Jorge Jesus, que é muito mais experiente e que tem esse desejo de dirigir a seleção brasileira, que estariam mais indicados nesse momento, mas isso não vai acontecer. Mas essa onda de Filipe Luís na seleção brasileira, acho que é algo que vem de uma empolgação de fora, mas é prematuro. Não chegou o momento e eu acho que ele fica no Flamengo para firmar o início de carreira e depois parte para um caminho europeu. E lá na frente, quem sabe, a seleção brasileira. Parece que o Filipe dá um passo por vez e de maneira competente e planejada. Essa é a minha opinião, hein? Você concorda comigo, não? Tá? E aí, nação? O Filipe Luís tem que continuar no Flamengo. Eu espero que fique uns 3 anos no Mengão, pelo menos, para o Flamengo começar a ganhar tudo, meus amigos. Agora, falando do Jorginho, é o seguinte, o Jorginho tá no Rio de Janeiro, ele vai embora amanhã, volta para Inglaterra amanhã, para Londres, para se reapresentar para o Arsenal. E, cara, a expectativa é muito boa. Inclusive, a esposa do Jorginho, ela que é irlandesa, ela postou no Instagram várias mensagens da torcida do Flamengo falando para ela assim: vem ser feliz no Mengão, traz o Jorginho pro Flamengo. E a torcida invadiu o Instagram dela e ela gostou, cara. Ela gostou dessa situação, né, da torcida do Flamengo que está pedindo o Jorginho. E aí, meus amigos, parece que vai andar o negócio, hein? Parece que vai andar. O Jorginho tá mostrando pra ela como é viver no Rio de Janeiro, como que é o Rio de Janeiro. O Jorginho vem aí, meus amigos. Vai ficar um timaço o Flamengo, o meio de campo do Mengão. Vamos ver o que vai acontecer, hein? Deixe nos comentários aí a sua opinião. Se inscreva no canal, ative o sino das notificações, compartilhe o vídeo, dá aquela moral pra gente, tá bom? E se você não é inscrito, se inscreva pra você sempre receber as informações do Flamengo. Tamo junto, nação. Forte abraço. A gente se vê no próximo vídeo.